29 de agosto de 2012. 12º colocado no Brasileirão, o Corinthians vai tentar surpreender o vice-líder Fluminense, que em 19 rodadas só tem uma derrota. O Palmeiras aposta nos gols do artilheiro Barcos para vencer a Portuguesa e tentar sair da zona de rebaixamento. Mando de campo é a arma da Lusa para deixar o Verdão na degola. As 3 vitórias seguidas, sendo 2 em clássicos, animaram pra valer os meninos da Vila na virada do turno do Campeonato Brasileiro. São Paulo quer apoio do torcedor para vencer o Botafogo amanhã no Morumbi e confirmar reação no campeonato. E mais, os gols da rodada de ontem da Série B e da Copa Sul-Americana. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Ele é um ídolo brasileiro, um campeão que deixou sua marca na história do automobilismo do nosso país. Emerson Fittipaldi, o ilustre convidado do Conversa A2 de hoje. E para essa conversa ficar ainda mais gostosa, tem a paella vegetariana da chefe Tatiana Cardoso. Quer mais? Zé Armando Vanucci e suas novidades dos bastidores da telinha. Tô aqui te esperando. Tudo seu, hoje, 10h40 da noite. Oferecimento Shopping Interlagos. Emoção no olhar. Potente contra o suor. Suave com sua pele. Proteção 48 horas contra o suor com 1/4 de creme hidratante. Só com o novo Dove Men Care. Quero ser prefeito de São Paulo para acabar de vez com a condução lotada e diminuir o tempo de espera nos pontos e estações, além de dar mais conforto e qualidade no transporte público. 12 pra fazer essa cidade. Paulinho da Força, prefeito 12. Um grande agito já toma conta das lojas. Isso só quer dizer uma coisa: a Casas Bahia derrubou as prestações em todos os setores da loja. É a sua chance de comprar esse refrigerador Electrolux por apenas R$ 49,90 mensais com IPI reduzido. E é toda loja sem entrada. Não perca. Aproveite também esse fogão com acendimento automático a partir de R$ 24,90 mensais com IPI zero. Tudo isso é Casas Bahia. Você está assistindo Gazeta Esportiva. O ministro que criou o caminho da escola e levou ônibus, bicicletas e lanchas para que alunos pobres do Brasil tenham acesso aos estudos, vai ser o prefeito que vai implantar o bilhete único mensal. Você vai usar o transporte público o mês todo sem limites e ir para onde quiser. O bilhete único mensal será o maior benefício já concedido ao usuário do transporte público em São Paulo. Desse novo, vote Haddad. Plantar, cuidar, colher. Uma aula diferente e muitas descobertas para essas crianças. Eles são alunos de uma escola pública com educação em tempo integral, a Escola Dona Brit de Albuquerque, em Olinda, Pernambuco. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. A vida é feita de conquistas. Quando a gente elege um candidato, a gente coloca o nosso futuro e de um monte de pessoas que a gente gosta nas mãos de alguém que vai nos representar. Tudo que ele fizer em nosso benefício vai tornar a nossa vida melhor. Esse é o prêmio de quem vota limpo. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Jogue o tédio pra bem longe, porque hoje tem. Vamos pra Floripa, curtir um passeio de escuna com direito a um visual de tirar o fôlego. E ainda, saber tudo sobre a nova sensação do momento para os esportistas de plantão. E aí, vamos nos divertir juntos? Hoje tem, nesta quinta, 11h40 da noite. Olá, boa noite. Daqui a pouco tem Portuguesa e Palmeiras no Canindé. Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Verdão terá o retorno de peças importantes no elenco. Mas a principal delas pouco sofre com lesões e terá papel
fundamental para tirar o Palmeiras da posição que está na tabela. Estamos falando do argentino Hernan Barcos, que de aposta virou ídolo do Verdão. Se perguntássemos a alguém antes do dia 17 de janeiro deste ano quem era um tal de Hernan Barcos, poucas pessoas saberiam responder. Essa foi a data do anúncio da contratação do até então desconhecido Barcos pelo Palmeiras. A apresentação oficial só aconteceria 20 dias mais tarde, no dia 7 de fevereiro. Já no dia seguinte, o argentino estreou com a camisa do Verdão contra o 15 de Piracicaba, pelo Paulistão, jogando apenas os 15 minutos finais daquela partida. Tempo suficiente para o Filipão colocá-lo como titular no jogo seguinte contra o Ituano. E foi nessa partida que saiu o primeiro gol do Pirata com a camisa alviverde. Gol do Palmeiras! E é dele. Ele chegou definitivamente para ser titular. Depois disso, Barcos tomou conta do ataque palmeirense, deixando a equipe apenas em casos de lesão ou suspensão. O próprio jogador disse que a meta dele era fazer 27 gols na temporada, marca que, se batida, renderá um churrasco para o elenco bancado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Então é bom o treinador ir logo comprando as carnes, porque o atacante já soma 21 gols este ano. E jogando duas competições, Brasileirão e Copa Sul-Americana, alguém duvida que o argentino irá alcançar essa marca? Pois é, a fase do cara é tão boa que ele foi convocado pela seleção argentina para os próximos 2 jogos das eliminatórias da Copa de 2014. Ele que por pouco não se naturalizou equatoriano, na época em que defendia a LDU. E há alguns dias, Barcos recebeu uma proposta de um clube do Catar, mas nem quis conversar com os dirigentes. Moral com o Palmeiras, moral com a seleção argentina e de olho no churrasco do Filipão. Motivação não falta para o Barcos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Barcos conta muito com a minha simpatia. Primeiro, pela seriedade dele dentro de campo e também fora dele. Não é aquele jogador marqueteiro que fica fazendo graça para aparecer. Ele tem também o seu valor, obviamente, mas ele é dedicado a fazer gols. Ponto final. Não fica com bravata, não fica com conversa fiada, nem fazendo média com ninguém. Prometeu, se não me falha a memória, 27 gols na temporada. E tá beliscando. Os últimos 8 gols do Palmeiras, ele fez 7. Quer dizer, um jogador importantíssimo, se encaixou no time do Palmeiras, é bom com a bola nos pés, é bom finalizador, já foi convocado, inclusive, para a seleção argentina. O Filipão teve um olho clínico na contratação do Barcos. Poucas pessoas conheciam o Barcos, embora ele tivesse sido um dos artilheiros da Copa Sul-Americana do ano anterior. Foi até vítima de chacota. Alguém vai falar assim, já vai o Celso repetir a piadinha que fez o Frismo, mas é verdade. Frismo disse, o Palmeiras não é Marina para ter Barcos. Ainda bem que não é Marina, porque tem o Barcos no nome, um grande jogador. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva e acrescente a toda essa simpatia sua com o Barcos, que ele é argentino, né, Celso? É verdade. Acrescentando esse detalhe muito importante. Sou um apreciador do futebol argentino. Estava passando despercebido, mas isto colocado, eu fiz ontem uma comparação, é Thiago Real, né, o nome do jogador que está vindo para o Palmeiras do Joinville, se eu estiver equivocado, eu confesso que... Como? Diogo Real. Thiago Real, é isso aí, Thiago Real. Eu fiz uma comparação com o Barcos, né? Então, o Barcos era desconhecido de muita gente, mas ele tinha um histórico bom na Copa Sul-Americana. Até a própria seleção do Equador pensava na naturalização do jogador para que ele servisse à seleção equatoriana. E aí a aposta valia. Agora, esse jogador que chega do Joinville, com todo respeito, a gente vai observar. Mas o Palmeiras é muito grande para ficar dependendo disso. Então, o Barcos, ele tem feito por merecer, sim, todo esse carinho do torcedor palmeirense. A crítica está do lado dele porque tem sido um jogador extremamente positivo, né? Tem cumprido muito bem o seu papel. É um jogador que no custo-benefício
ele joga todas as partidas, é raro, ele teve aquele problema de apendicite, mas aí é uma fatalidade, e o Barcos tem sido muito útil ao Palmeiras, e nada mais justo do que essa convocação para a seleção da Argentina. Talvez ele não é um grande jogador, mas é um jogador que merece sim destaque, merece estar nessa convocação da seleção da Argentina, e para o Palmeiras foi o popular achado, né? O popular achado. E além de tudo que acrescentou o Celso, vale ressaltar também essa seriedade dele, né? Um cara correto, um cara, né, muito legal. Eu acho que foi uma belíssima contratação, e toda vez que o Palmeiras entra em campo, com certeza o técnico do adversário na sua preleção faz uma atenção toda especial ao Barcos, porque ele é matador. Vote na enquete do site gazetesportiva.net a pergunta sobre o Palmeiras. Gernan Barcos, você acha que o Palmeiras deixa a zona de rebaixamento nessa rodada? Eu espero que sim. E você, Celso Cardoso? Sim ou não? Bom lembrar que o jogo é contra a Portuguesa. E quando menos se espera da Lusa, a luzinha apronta. Eu não tô achando que o Palmeiras sai nessa rodada, não. Sai, Zica. Vai, Garrafa. O Palmeiras joga fora de casa, tem problemas, pega uma Portuguesa embalada. Eu acredito que ainda nessa rodada não será a vez do Palmeiras respirar fora da zona de rebaixamento. Tem possibilidade, mas vejo a Portuguesa até no melhor momento, em função dos problemas que tem o Filipão para o jogo de hoje. Por isso, entendo que ainda não é dessa vez. Você em casa, acesse e vote resultado no final do programa de hoje, tá bom? 3 partidas aconteceram ontem pelos jogos de ida da Copa Sul-Americana. Em Calama, no Chile, o Cobreloa empatou em 0-0 com o Barcelona de Guayaquil. Na Colômbia, o Liverpool, genérico do Uruguai, conseguiu voltar para Montevidéu com um empate na bagagem. Mas o visitante que se deu bem mesmo nessa terça-feira, Garrafa, foi o Emelec, que fora de casa desbancou o Olímpia do Paraguai. Veja os gols. No Paraguai, o Olímpia recebeu o Emelec e perdeu para a equipe equatoriana graças a esse gol solitário de Nassuti. Final, Olímpia 0, Emelec 1. Na Colômbia, o Envigado encarou o Liverpool do Uruguai e saiu na frente aos 21 minutos de bola rolando com Mejia, 1-0. Só que aos 42 da segunda etapa, Aguirre deixou tudo igual para os genéricos do time inglês. Final, Envigado 1, Liverpool também 1. E hoje pela Copa Sul-Americana teremos clássico argentino, Boca Juniors e Independiente, ou Independiente e Boca Juniors, uma vez que o jogo é no Avejaneda. No primeiro jogo, lá em La Bombonera, 3-3, o maior campeão da Libertadores América de todos os tempos fez um gol, que é o Independiente, fez um gol nos acréscimos contra o segundo maior campeão de todos os tempos, que é o Boca Juniors. Pra você ter uma ideia, Boca e Independiente juntos tem 13 títulos. Eu nessa seara... De Libertadores, 13, os dois juntos. Nessa seara, quando você entra para falar dos argentinos, clássico local, eu vou me abster. UEFA Champions League na Itália, 2 jogadores que já vestiram a camisa do Palmeiras tiveram um papel decisivo na partida que valeu a perda da vaga na fase de grupos para a Udinese. E os espanhóis do Málaga conseguiram um feito inédito. Na Grécia, o Málaga podia perder por 1 gol de diferença contra o Panathinaikos. E o empate sem gols na partida de ontem assegurou a primeira classificação do Málaga à fase de grupos da Champions League. No jogo de volta da fase classificatória para a Champions League, a Udinese recebeu o Braga e abriu o placar com o ex-palmeirense Armeiro, de cabeça, 1-0. Na segunda etapa, o colombiano teve a chance de decidir o jogo nesse lance, mas o inexplicável aconteceu. Realmente tem coisas que só acontecem com o Armeiro. O Braga então foi para cima e depois do brasileiro Mossoró parar no goleiro, ele conseguiu ainda cruzar para Rubem Micael, que cabeceou para o gol, 1-1. Aí a decisão foi para os pênaltis. O brasileiro Michael Suel deu a cavadinha, mas o goleirão foi mais esperto e defendeu a cobrança. O pênalti decisivo foi cobrado por Rubem Micael, que não desperdiçou e garantiu a classificação do Braga, 5-4 nos penais. E hoje nós também tivemos jogos válidos pela fase classificatória da UEFA Champions League.
tivemos o Dinamo de Kiev perdendo o jogo para o Borussia Dortmund por 2-1, que é o time do Betão, do Danilo Silva, mas como venceu o primeiro jogo na Alemanha por 3-1, portanto o Dinamo de Kiev segue na competição, vai para a fase de grupos. O Fenerbahçe do Alex, que é o sonho de consumo do palmeirense, está fora da Liga dos Campeões da Europa. Empatou em 1-1 com o Spartak Moscou, que é o time do Rômulo, ex-Vasco da Gama. Como o Spartak venceu o primeiro jogo por 2-1, esse jogo foi na Turquia, 1-1, portanto o Spartak segue e o Fenerbahçe fica pelo caminho. Lembrando que o Alex brigou com o técnico, estava na reserva, entrou no segundo tempo, e o Christian, desse Corinthians, também estava na reserva. Tivemos o Celtic 2-0 no Helsingborg, como venceu o primeiro jogo por 2-0, também segue para a fase de grupos o Celtic, e o Cluj da Romênia derrotou o Basel por 1-0. O Basel é aquele time que eliminou o Manchester United na Liga dos Campeões do ano passado, né? A última Liga dos Campeões da Europa, uma vez que ela terminou em maio, né? E o Basel está eliminado e o Cluj segue na Liga dos Campeões da Europa, na fase de grupos. E sobre o Armeiro, vamos falar o que do Armeiro, né? Uma fatalidade, né? Se puder mostrar, foi uma fatalidade, uma bobagem que fez o Armeiro, né? Que gostava de dançar o Armeiration aqui quando jogava pelo Palmeiras, foi chutar a grama, fez um buraco lá no campo, né? Agora, o Maico Soel é uma falta de profissionalismo total, né? Bateu o pênalti como ele bateu, com cavadinha, né? Para bater tem que fazer esse tipo de penalidade. Eu acho que risco, né? Mas, né? O Louco Abreu virou gênio. Mas o Louco Abreu, ele tem tanta personalidade que bateu numa Copa do Mundo. Então, ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Já perdeu, é verdade? Ó, o lance do Armeiro, né? Fatalidade, quer ver, ó? Eu preciso só fazer uma correção. Fui traído pelo meu inconsciente. Não, fala aí do Armeiro. É só olhar, né? Ele depois ainda leva um toque ali do goleiro e o Mike Suel foi, no mínimo, imprudente. Merece punição, porque isso é irresponsabilidade. Bater um pênalti assim e tirar o time da Champions é complicado. Né? Eu tô tão acostumado a falar do Borussia Dortmund, que é o campeão alemão, um dos times mais fortes da Alemanha. Mas nem brinca, nem pelada. Nem na Copa CESP, eu errei o pênalti. Vou falar, errei o pênalti aí. Não foi o pênalti. Flávio. Mas tudo bem, né? Mas a gente bateu com força. O goleiro pegou, mas o cara recuou pro goleiro. E ele é profissional, eu não sou, né? Eu disse que o Dinamo eliminou o Borussia, mas não é o Dortmund que está na fase de grupos direto porque foi campeão. É o Mönchengladbach. Mönchengladbach. Tudo bem. Você sempre fala uma coisa mais rebuscada, né? Do que os nossos. Real, né? Nós simples mortais. Série B, não posso rir hoje. Não? Série B. Em casa, o Goiás venceu o América de Natal. Em Minas, o América Mineiro foi surpreendido pelo Ceará. Já o Vitória bateu o Lanterna Grêmio Barueri e abriu vantagem de 5 pontos na liderança da Série B. Veja os gols. Em Salvador, o Vitória da Bahia recebeu o Grêmio Barueri e Michel, aos 6 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória dos baianos. Final, Vitória 1-0. O América Mineiro recebeu o Ceará e se deu mal. Mota, aos 18 do primeiro tempo, fez Ceará 1, América 0. Adeilson deixou tudo igual aos 34 do segundo tempo, 1-1. O empate parecia certo até os 46 do segundo tempo, quando o Thiago, de cabeça, fez o segundo do Ceará na partida, 2-1. E ainda deu tempo de Magno fazer o terceiro do Ceará. Final, 3-1. No Serra Dourada, o Goiás recebeu o América Potiguar e Arley, aos 9 do segundo tempo, fez o gol da vitória do Goiás. Final, 1-0. Recadinhos agora. Siga o Gazeta Esportiva no Twitter. Eu já estou aqui seguindo, já estou na página. Endereço twitter.com/Gazeta Tem também os nossos Twitters. Seu Twitter, Celso? Celso Cardoso. @Celso Cardoso. Seu, Garrafa? É meio óbvio, né? @Osmar Garrafa com 2 Fs. E o meu, @Michele Janela. E é sempre bom lembrar que você pode acompanhar o Gazeta Esportiva ao vivo no site gazetesportiva.net, agora está passando o programa, e também pode rever as edições do programa no nosso canal no YouTube, endereço youtube.com/Gazeta Esportiva TV. Um beijo pro Edson Souza, de Monte Aprazível, interior de São Paulo. E aqui um beijo pra Radasha 17, a mãe dela, Dona Lourdes, lá em Pirapozinho, São Paulo, Adriano Chavão, 81 Giscardi, Maurício Íris, todos na sintonia aqui do nosso Gazeta Esportiva. Muito bem. Ao meio-dia de segunda a sexta-feira tem o quê? Meio-dia de segunda a sexta na tela da Gazeta. Super Esporte.
Esporte com Thiago Oliveira. Muito bem, Jogral. Veja os destaques de amanhã. Saímos o dia inteiro. E aí, Michele, fala turma do Gazeta Esportiva, Super Esporte amanhã com os gols da primeira rodada do retorno do Brasileirão, clássico entre Palmeiras e Portuguesa, o Corinthians e Fluminense lá no Rio de Janeiro, o Santos com Neymar diante do Bahia. Vamos falar também da Supercopa da Espanha com Barcelona em Real Madrid. Amanhã, meio-dia, Super Esporte, esperando por vocês. Valeu, Thiaguinho. Intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco você vai saber como o Corinthians está se preparando para enfrentar o Fluminense no Engenhão. O Santos está pronto para pegar o Bahia na Vila. Tem também as formações do clássico entre Portuguesa e Palmeiras. E amanhã, o São Paulo no Morumbi, hein? É rapidinho. Voltamos já já. Com o Mesa Redonda, você dá cartão vermelho para o mau humor. Muito bom. Com uma equipe que sabe tudo o que acontece dentro e fora de campo. Aquilo que eles não falam nas coletivas, a gente sabe. E os comentários de quem vive e respira futebol. É impressionante. Mesa Redonda, todo domingo, 9:30 da noite. Entrei. Negócio rápido. Banda larga da NET. Ah, tá. A minha é tipo NET. E tem Wi-Fi grátis? Tem Wi-Fi. Tipo, vai até onde o fio deixar, sabe? Mas tem 10 mega pra baixar vídeos? Tipo, baixar. Tipo, baixar. Tipo, baixar. Tipo. Ih, deu pau? Tipo, deu pau. 10 mega por apenas R$ 29,80 por mês. Aproveite que é até o final do ano. Proposta do Serra. Ensino que vira emprego. O que garante bons empregos no mundo de hoje é o conhecimento, educação de qualidade, ensino técnico e profissional, preparo dos nossos jovens para acompanhar as mudanças rápidas no mercado de trabalho. Essa é a revolução que eu quero fazer em São Paulo, a revolução do conhecimento, do ensino que vira emprego. Serra, prefeito. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Demorou, mas depois de reunir mais de 1 milhão de assinaturas, a gente finalmente conseguiu. A lei da ficha limpa já está valendo. E eu, que nem sou obrigada a votar, faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto. Candidatos limpos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Haddad tem as 3 qualidades que o paulistano quer em um prefeito: ética, amor e trabalho. Ética. Como ministro, Haddad comandou por 6 anos um orçamento maior que o de São Paulo e não recebeu uma só denúncia. Amor. Haddad foi o ministro que mais abriu as portas da educação para os mais pobres. Ama seu povo e sua família. É um pai e marido exemplar. Trabalho. Em todo cargo, Haddad trabalhou com garra e competência, fazendo sempre o melhor. Nesse laboratório de informática não falta nada. Equipamentos, internet e muita curiosidade pelo mundo digital. Aqui quem navega e aprende são alunos de uma escola pública, a Escola Municipal Coelho Neto, no Rio de Janeiro. Pois é, toda escola pública pode ter equipamentos digitais. O Ministério da Educação tem um programa só para isso e as verbas são repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Boa noite, veja instantes no Jornal da Gazeta. Julgamento do mensalão, maioria dos ministros do STF vota pela condenação de João Paulo Cunha, do PT. Violência em Taubaté, no Vale do Paraíba. Dados divulgados nesta semana mostram que nos 7 primeiros meses deste ano a cidade registrou alta nos homicídios. Casos de roubo também vem crescendo. Saúde, novo aparelho para identificar câncer de mama chega ao Brasil. Nossa equipe vai mostrar como esse mamógrafo funciona. E ainda, na Alemanha, faz detonação de bomba da Segunda Guerra Mundial. E furacão Isaac provoca estragos nos Estados Unidos, com ventos de mais de 120 km por hora. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já!
Estamos de volta com o vôlei. O Campeonato Paulista Feminino já está rolando, mas o Solis Osasco, que ontem venceu o São Bernardo, ainda não tem em quadra jogadoras que defenderam a seleção brasileira nos Jogos de Londres. Mas as equipes estão perto de estrear na temporada. Hoje de manhã, as estrelas do time de Osasco foram apresentadas, inclusive os reforços Sheila e Fernanda Garay. Praticamente metade da seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro em Londres está nesse time. Jaqueline, a Denísia, Thaísa, sem contar a Camila Bright e a Fabiola, que foram cortadas pouco antes da disputa. Sabemos da nossa responsabilidade porque eu vivo com isso aqui há 4 anos. De todo mundo jogar a peteca para nossa equipe mesmo, que é a melhor, mas não é assim. Eu acho que se vence dentro de quadra e eu espero que cada uma tenha consciência disso e possa botar na cabeça que, apesar de ter grandes jogadoras, é uma equipe a ser batida por todas as outras equipes também. E pensar que o time do Solis Osasco pode ficar ainda melhor. Mais 2 jogadoras da seleção estão chegando, Fernanda Garay e Sheila. Assim, a equipe passa a adquirir o status de mini seleção e super time. Eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo. A equipe do Solis Nestlé é uma equipe que hoje é a atual campeã. E eu posso dizer que dentro das minhas expectativas está lógico vencer a Superliga, porque é um título que eu particularmente não tenho. Então a gente falou em motivação, em esquecer a medalha de ouro e já buscar os próximos objetivos. E eu tenho esse objetivo muito grande de me tornar uma campeã da Superliga. A equipe do Solis já era entrosada, a seleção já tem 5 jogadores que estavam lá, que também se conhecem muito, mesmo as jogadoras que estavam aqui, tipo a Bright, que foi cortada, a Fabiola. A gente já se conhece bastante, já não só desse ano, de outros anos também, então isso é tudo mais fácil. E a mudança do Rio de Janeiro para cá, como é que tá sendo para você? Tô gostando, tô adorando, tô morando bem pertinho do ginásio. Não tô pegando trânsito nenhum de São Paulo, que falam que esse que é o problema, então eu chego rapidinho e tô gostando muito de São Paulo. Reforços que deixam o técnico Luiz Omar de Moura pra lá de empolgado e à vontade para sonhar com os títulos da temporada, mas com os pés no chão. Eu acho que a Superliga, a cada ano, se torna cada vez mais competitiva. Lógico que temos aí grandes jogadoras, mas outros times também se reforçaram. Eu acho que temos aí 5 equipes brigando, né, para estar na final de uma Superliga. O técnico Sergei Ovtchinnikov, da seleção russa feminina e do Dínamo de Moscou, foi encontrado morto hoje na Croácia, onde o Dínamo fazia pré-temporada. A imprensa russa indica que foi suicídio, já que o treinador foi achado enforcado no hotel em que estava hospedado. Mas a Federação de Vôlei não confirma a informação. Também, segundo a mídia do país, amigos de Sergei teriam dito que ele estava em depressão desencadeada após a eliminação para o Brasil em uma épica partida pelas quartas de final nos Jogos Olímpicos deste ano. Ele tinha 43 anos e comandava o time feminino de vôlei da Rússia desde o ano passado. Tênis. Nesta terça-feira aconteceu o prosseguimento da primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos. Destaque para a vitória de Rogério Silva sobre o russo Teimuraz Gabashvili. Agora o brasileiro terá uma parada dura pela frente, nada menos do que o sérvio Novak Djokovic. Vamos acompanhar como alguns dos favoritos se saíram na estreia do torneio nova-iorquino. O sérvio Novak Djokovic, cabeça de chave número 2 no Aberto dos Estados Unidos, fez uma estreia arrasadora contra o italiano Paolo Lorenzi, que só conseguiu vencer 2 games na derrota por 3-7-0. Parciais de 6-1, 6-0 e 6-1. O ex-número 1 do mundo agora vai enfrentar o brasileiro Rogério Silva. Já o argentino Juan Mônaco não teve a mesma sorte contra o espanhol Guillermo Garcia Lopes. Depois de abrir 2-0, levou a virada, perdendo 2 tie-breaks consecutivos e acabou eliminado da competição. No duelo de norte-americanos entre o veterano Andy Roddick e o jovem Ryan Williams, vitória da experiência. 3-0 para Roddick. Entre as mulheres, as irmãs Williams começaram muito bem, para a alegria da torcida. Serena, a mais nova, precisou de apenas 55 minutos para bater a também americana Coco Vandeweghe, com um duplo 6-1. Meninos, mais velha, teve um pouquinho mais de trabalho para eliminar a compatriota Bethany Mattek-Sands. 2-0, com parciais de 6-3 e 6-1.
Outra favorita a avançar foi a sérvia Ana Ivanovic, que bateu por 2-0 a jovem ucraniana Elina Svitolina, parciais de 6-3 e 6-2. A zebra ficou por conta da eliminação da dinamarquesa Caroline Wozniak, oitava cabeça de chave da competição, pela ucraniana Irina Camélia Begu, número 96 do ranking, com um duplo 6-2. Já pela segunda fase da competição, a bielorrussa Vitória Azarenka teve outra vitória tranquila, desta vez sobre a belga Kirsten Flipkins, com um duplo 6-2. Direto para dentro do octógono. A nossa equipe foi acompanhar os treinamentos do brasileiro Demian Maia, que fará estreia em uma nova categoria do UFC no Rio de Janeiro em outubro. A reportagem é de José Paes. 6 feet tall, weighing in at 186 pounds. Fighting out of Sao Paulo, Brazil, Demian! Dó. Diferentemente dessas palavras que estão aí ao fundo, esse pequeno substantivo de apenas 2 letras não faz parte do vocabulário de Demian Maia. Mas para você que é avesso a esse tipo de esporte, fique tranquilo. O cara garante que ali dentro do octógono toda essa trocação de socos é puramente profissional. Para quem tá de fora, que nunca lutou, às vezes quando era moleque brigou uma vez, só vê aquilo como uma situação de raiva, mas dificilmente é uma situação de... Até mesmo em lutas que as pessoas não se gostam, dificilmente entra esse fator raiva. Pentacampeão mundial de jiu-jitsu, Demian está passando por uma fase de transição no UFC. Ele acabou de mudar de categoria. Saiu dos médios, que conta com lutadores de até 84 quilos, e foi para os meio-médios, onde os combatentes têm até 77 quilos. Eu já tive uma chance de disputar o título com o Anderson no 8-4, né? E não ganhei, apesar de ter lutado 5 rounds com ele. Foi uma luta, principalmente no final, bem intensa. Eu falei, vou tentar baixar para tentar chegar a disputar o título no 7-7. E o rapaz está trabalhando firme para se adaptar à nova forma, viu? Tudo porque em outubro o lutador vai estar presente no UFC Rio 3, onde fará o segundo duelo dele na categoria contra o norte-americano Rick Story. E o Demian Maia já tá pensando alto e tá treinando pesado desse jeito por um único motivo. Ele já tem em mente o confronto que pode valer o cinturão dos meio-médios, ou contra o canadense Georges St-Pierre, ou contra o norte-americano Carlos Condit. No UFC ninguém tá lá lutando só pra fazer cena e ficar lutando e ver o que acontece. Todo mundo, desde o dia que entra no UFC, sonha com o cinturão. Comigo não é diferente, mas eu sei que eu tenho que pensar um passo de cada vez. Dei o meu primeiro passo nessa primeira luta no 7-7, que eu ganhei. Se Deus quiser, agora vou dar meu segundo passo bem sucedido e aí vamos ver. E para reescrever a história nos meio-médios e fazer um bom papel no octógono, nada melhor do que recorrer ao passado como jornalista. Sim, acredite se quiser, esse cara aí que você está acostumado a ver lutando se formou em jornalismo aqui pela Faculdade Casper Libero e tinha como colega de curso uma pessoinha que você aí de casa tá mais do que acostumado a ver na tela da nossa TV Gazeta. Olá, boa noite. Corinthians e São Paulo. Eu estudei com a Michele, que é apresentadora de vocês. Ela era do Joá, né? Da classe do Joá, eu era do Jobê, que é o jornalismo, o B e o A. E lembro dela aí, a gente acho que fez o curso inteiro, né? Eram classes do lado. Então, um beijo aí pra você, Michele. Para a bela Michele, beijinhos. Mas para os adversários, muita cara feia, certo, Demian? Poxa, Demian, um beijão pra você. Que orgulho, né? Ter estudado com um pentacampeão mundial de jiu-jitsu. Beijo pra você. 8 partidas abrem esta noite a primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. O Atlético Mineiro, com 43 pontos, e o Fluminense, com 42, disputam a liderança da competição. Na parte de baixo da tabela, o Lanterna Figueirense tem 14 pontos e, se vencer, pode até deixar a zona de rebaixamento. Mas vai ter que contar com a combinação de alguns resultados. Veja contra quem o seu time vai jogar. Logo mais às 7h30 da noite, o Santos encara o Bahia na Vila Belmiro. O Coritiba enfrenta o Internacional no Couto Pereira.
Às 8h30, o Náutico recebe o Figueirense nos aflitos. O Atlético Mineiro joga contra a Ponte Preta no Independência, enquanto a Portuguesa pega o Palmeiras no Canindé. Mais tarde, às 10 da noite, tem Atlético Goianiense e Cruzeiro no Serra Dourada. O Fluminense tem pela frente o Corinthians no Engenhão e o Grêmio tem confronto diante do Vasco no Olímpico. Amanhã, às 9 da noite, o Botafogo visita o São Paulo no Morumbi. E fechando a rodada, o Flamengo mede forças com o Sport em Volta Redonda. Começa o segundo turno hoje, mas é sempre bom lembrar que tem um jogo do primeiro turno que ainda vai ocorrer, Flamengo e Atlético Mineiro. O jogo na ocasião foi cancelado porque o estado do gramado do Engenhão não era o ideal. Mesmo assim, o Atlético Mineiro tem 80% de aproveitamento, o melhor aproveitamento da história do campeonato por pontos corridos. É um time que faz uma campanha muito boa e aí vem uma coisa que eu gostaria de falar. A importância da longevidade no futebol. A maioria dos times que dá certo, a grande maioria que dá certo, tem um trabalho a longo prazo. Aí alguém pode falar assim, mas quando está ganhando fica fácil manter o treinador. Não foi o que aconteceu com o Atlético Mineiro. O técnico que lá está hoje, o Cuca, quase caiu com o Atlético Mineiro no ano passado. Foi mantido no cargo. Ele teve a chance de montar o time e está aí o time brigando pelo título. Algo que aconteceu também com o Corinthians, com o Tite, que quase foi demitido logo depois daquela derrota para o Tolima, balançou também no Campeonato Brasileiro, foi mantido, foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América neste ano. Portanto, o futebol não tem receita de sucesso, mas o sucesso se deve muitas vezes na aposta em uma filosofia de trabalho. Não por acaso, o Atlético está brigando pelo título e o Fluminense também. O Fluminense, para mim, é até mais favorito que o Atlético, apesar desse aproveitamento. Mas sobre o Fluminense a gente vai falar daqui a pouquinho. E fazendo uma avaliação, estudando a tabela, né, nesse início de segundo turno, e para não deixar chegar muito próximo e falar o óbvio, eu entendo que brigam pelo título. Para mim, o título de campeão brasileiro não sai das mãos ou do Atlético, Fluminense ou Grêmio. Os três primeiros aqui. O Vasco vai brigar, para mim, por vaga na Libertadores. Aí entram por esta vaga na Libertadores São Paulo, Inter, Botafogo, não acredito muito, mas enfim, Botafogo também está na briga, e até o Cruzeiro, até o oitavo brigam por vaga na Libertadores. O Santos, se mantiver aí a sequência, pode até aparecer como surpresa, uma boa arrancada em termos de vaga de Libertadores, mas nada de título. E na parte baixa da tabela, para mim aqui do Coritiba, né? Até da Portuguesa para baixo, todo mundo ameaçado no rebaixamento. Portuguesa, Coritiba, Bahia, Palmeiras, Atlético, Goianiense, Sport e o Figueirense, com todo respeito ao Figueira, o Figueirense já foi para o chamado espaço. Não vejo condição de reação no Figueirense. Na matemática, claro, tudo pode acontecer, mas estou fazendo uma avaliação daquilo que a gente viu no primeiro turno. Então o Figueira para mim já foi e apenas três equipes brigam pelo título: Atlético, Fluminense e o Grêmio do Vanderlei Luxemburgo. O Santos busca da 4ª vitória consecutiva no Brasileirão. Depois dos 2 últimos jogos contra o Corinthians e o Palmeiras, o time de Muricy Ramalho deve ter uma missão mais tranquila e talvez não encontre tanta dificuldade para vencer o Bahia daqui a pouco na Vila Belmiro. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do Peixe. Veja como foi. Apesar da 10ª colocação na tabela, 9 pontos abaixo do G4, o Santos virou o turno do Campeonato Brasileiro embalado. Neymar voltou da seleção e fez a diferença nos últimos jogos do Peixe. Vitória sobre o Figueirense, a primeira da equipe fora de casa, e 2 triunfos em clássicos, 3-2 no Corinthians e 2-1 de virada no Palmeiras. Resultados que animam para valer os meninos da Vila, inclusive o tico argentino Patito Rodríguez. Jugar un clásico, ganarlo, anímicamente es muy positivo. Ni bien llegué, el equipo venía, no podía conseguir victorias de visitante, entonces muy importante, anímicamente creo que sirve mucho. De hecho se nota a la hora de trabajar, a la hora de entrenar. Cuando a uno le va bien y consigue buenos resultados, todo se hace mucho más fácil. Hoje à noite o Santos encara o Bahia na Vila Belmiro. O sonho São Paulino segue vivendo a realidade santista. Paulo Henrique Ganso irá tabelar novamente com o Neymar, que apesar da gripe, vai para o jogo, juntamente com André e Patito Rodríguez, que está se adaptando ao esquema de Muricy Ramalho e às coreografias do Neymar.
las danzas, la cumbia. No, es lindo, la verdad que te puedan mostrar cómo se danza acá, cómo se conmemoran los goles. La verdad que está bueno y va de la mano con el buen juego. Para poder hacer la dancinha, primeiro hay que fazer gol. Quando chegou por aqui, o Patito Rodrigues tinha Neymar como ídolo. Agora que o conhece bem de pertinho, virou fã de carteirinha do camisa 11 do Santos. Cuando llegué acá dije que Neymar lo veía entre los 5 mejores jugadores del mundo y la verdad que no, me equivoqué porque lo veo entre los 3 ahora. Un jugador extraordinario y por sobre lo que es como jugador, como persona, conmigo fue excelente. No tengo duda que es uno de los 3 mejores. E às vezes, quem é fã também tem seu dia de ídolo. Olha, tá aí o Santos, né? O Muricy bastou receber algumas peças importantes e, no caso do Neymar, uma peça sensacional, já deu uma outra cara para o Santos. O Patito, ele ainda tem que mostrar muito, mas é um jogador, uma boa opção para o técnico Muricy Ramalho. É um jogador veloz que aparece ali pelo lado direito do campo, ainda tem alguns defeitos, né? Mas é um jogador ainda em formação e ele está muito à vontade, está com muita vontade de jogar no Santos e isso faz com que o rendimento dele cresça, assim como toda a equipe do Santos. E o Santos, ô Celso, com o competente Muricy, com o Neymar, né? Com o Ganso, que precisa definir de uma vez por todas se fica ou não fica. Não, acabou, vou ficar aqui no Santos, minha cabeça está no Santos, e aí ele vai conseguir produzir aquilo que a gente sabe que ele pode, ou então ele deixa o Santos. Com essas peças nas mãos e a situação do Ganso definida, o Santos pode ter uma boa reação nesse campeonato, Celso. Deu sinais já, né? Desde que o Neymar voltou da seleção, voltou ao time do Santos, foram no Campeonato Brasileiro 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas, já 9 pontos. O Santos já está aí a 9 pontos, por exemplo, da zona de classificação para a Libertadores da América, que é o grande mote, o grande objetivo. 9 pontos, alguém pode falar assim, é muito grande a diferença. Não acho, não. Já viu o São Paulo, por exemplo, tirar 11 do Grêmio, já viu o Internacional tirar isso do Corinthians em 2005, tá? E teve aquele problema todo, tal, né? O Corinthians foi campeão, mas enfim, já temos vários exemplos. Então, de repente, uma sequência de vitórias seguidas e o Santos já está ali entre os 4 melhores, que é o grande objetivo do Santos. Título, eu acho que já era. Ou é Fluminense ou é Atlético Mineiro. Mas Libertadores dá para sonhar e esse é o grande objetivo. Você não coloca o Grêmio entre os favoritos do campeonato, que pode brigar? Eu acho difícil, Garrafa. Eu acho difícil. Acho que até tem time, mas eu aposto na briga mesmo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Pela primeira vez, o senhor vai cravando 2 times, né? Um número menor, um grupo. Para mim está muito bem desenhado. Eu acho que eu coloco o Grêmio pelo Luxemburgo e pelos jogadores experientes que lá tem. Acho que o Grêmio entra nessa esteira. Acertar ou errar não vai mudar o preço do dólar. Nem um pouco. Mas eu acredito em Fluminense ou Atlético. 6 pontos na frente do Palmeiras, a Portuguesa não pensa em nenhum outro resultado que não seja a vitória daqui a pouquinho no Canindé e também quer se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Esse animado 2 toques, os petelecos na orelha, mostram como o clima na Lusa é dos melhores. Mas por trás disso há muita preocupação, como ficou evidente nessa conversa de Geninho com o elenco. Logo mais a Portuguesa encara o Palmeiras no Canindé. Bom, não tem jeito. Campeonato Brasileiro, você sai de um, já vem outro. Então para esse jogo a gente precisa pontuar. Jogando dentro de casa, a gente precisa de qualquer jeito a vitória. E a partida de logo mais, que abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro, é considerado um jogo-chave. Afinal, se vencer, a Portuguesa abre 9 pontos de vantagem sobre o rival. Não, é fundamental que você some pontos. Agora você começa a pegar a calculadora e começar a trabalhar com ela, né? E quanto mais pontos você somar nesse início de segundo turno, melhor. Você não vai poder deixar para jogar a última partida precisando de vitória. Então, eu acho que todo mundo, principalmente esse pessoal que vem atrás da Portuguesa, se você puder manter a distância ou aumentar a distância, realmente seria muito bom. É um time complicado, é um time que está vivendo um mau momento, mas é um time grande. Um time grande, com grandes jogadores, com um treinador muito inteligente, que sabe administrar esses momentos.
Então, um jogo de grau de dificuldade muito grande. Motivo de tamanho respeito tem nome. Trata-se do artilheiro Barcos, argentino que vem deixando a sua marca com a camisa do Palmeiras. Certamente Geninho vai colocar um cão de guarda vigiando de perto o atacante. Merece. Não só o Barcos, né? Você tem o Valdívia que desequilibra. O Palmeiras deve ter a volta de alguns jogadores, o próprio Luan, né? Chegou agora o Correia, que vai suprir a ausência do Marcos na bola parada. O Palmeiras anunciou hoje que renovou o vínculo do atacante Vinícius com o clube. O jogador de 19 anos acertou por mais 5 anos com o Alviverde e o novo compromisso valerá até setembro de 2017. Vinícius é um dos atletas relacionados para pegar a Portuguesa daqui a pouquinho. Depois de sofrer com os desfalques durante todo o primeiro turno, o Palmeiras terá 4 retornos na partida. O zagueiro Thiago Heleno cumpriu suspensão pelo 3º amarelo e está liberado. Já o lateral Arthur, o volante Márcio Araújo e o atacante Maicon Leite estão recuperados de lesões e podem voltar a campo hoje. Arthur e Araújo desfalcaram o time por 3 partidas, enquanto que o Maicon Leite ficou fora por 7 jogos. O atacante Luan, que vinha treinando fisicamente e com bola junto com o resto do grupo, não foi relacionado para a partida. Celso e Garrafa, esses reforços podem fazer a diferença para o Palmeiras hoje à noite? Eu acho que sim, né? Do jeito que estava o Palmeiras, qualquer reforço é bem-vindo. Agora, eu acho que talvez a grande arma do Palmeiras para vencer a Portuguesa hoje foram os treinamentos fechados, né? Foram 2 treinamentos fechados. Então, acho que alguma coisa vai acontecer de muito especial hoje no Canindé. Amanhã não percam no Gazeta Esportivo. O Felipe Esboril está indo para lá, com o Fernando Gaia Solera, toda a equipe. Hoje houve uma reunião na redação para que a gente pudesse trabalhar com muito carinho nessa surpresa que o Palmeiras vai armar. Porque 2 treinamentos fechados, né? E não é fechado para nós, é fechado para você, torcedor do Palmeiras. Eu respeito a privacidade dos atletas no trabalho, mas não vejo nenhum motivo para esse tipo de atitude. Você sabe que eu estava me lembrando o Muricy fez isso uma vez com o São Caetano, acho que era um mata-mata contra o Santos no Campeonato Paulista. Eu me lembro que eu fiz um comentário muito semelhante ao seu, assim, deve ter uma grande surpresa, o São Caetano meteu 4-0. Quer dizer, alguma coisa ele deve estar armando, né? A gente vai ter que esperar. O Palmeiras pode ganhar de 4-0, o Palmeiras pode ganhar de 10-0 hoje, mas não teremos uma grande surpresa, talvez o resultado. Eu acho que faz parte do processo. Eu não acho que faz parte de absolutamente nada. O Palmeiras, ele tem a sua marca, tem a sua torcida, ele tem os patrocinadores que pagam para que as suas marcas acabem sendo expostas, não é verdade? Então, mas tudo bem, estamos cumprindo nosso papel, a gente respeita, nada contra. Só que não acredito que isso funcione, a não ser que tenhamos hoje, não sei, um time do Palmeiras descendo de helicóptero hoje. O Valdívia desce de helicóptero, sei lá, alguma coisa vai acontecer, porque treinar 2 dias com portas fechadas é brincadeira, né? Alguma coisa tem que acontecer, né? Senão vai ficar feio, se não tiver novidade. Segundo colocado do brasileiro com 42 pontos, 1 a menos que o líder Atlético Mineiro, o Fluminense, adversário do Corinthians nessa noite, encara a reta final do campeonato com seriedade para buscar o título. O treinador Abel Braga já preparou a cabeça do elenco para o 2º turno do Brasileirão. Todos focados num objetivo: ser campeão. Cada jogo que se passa vai ficando mais complicado o campeonato. Algumas equipes vão melhorando, já não estão da mesma maneira que estavam no primeiro turno. Mas o nosso time também vem melhorando a cada jogo, né? E é um jogo após o outro. Agora os jogos mais importantes são sempre os de agora, não vai ser nem o penúltimo, nem o último. Quanto ao reencontro do tricolor carioca com o Emerson, o lateral Carlinhos garante que será amistoso. Primeiramente vão se abraçar, né? Porque são amigos. Sheik saiu daqui e deixou a amizade aqui, né? É um grande jogador. Acho que ele não tem problema não. O problema é fora do campo, não é dentro. Dentro somos parceiros, um jogador que ajudou muito o Fluminense, né? Então dentro de campo não vai ter problema não. No Corinthians, o comandante Tite acabou com a hipótese de conquistar o título. No entanto, ele não deixou de cobrar um melhor desempenho dos jogadores para o restante do campeonato. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O Corinthians inicia o 2º turno do Campeonato Brasileiro na 12ª colocação com apenas 24 pontos, 19 a menos que o líder Atlético Mineiro. E por isso, Tite avisa a Fiel. O título não vai ser possível, mas uma melhor classificação possível, nós vamos estar cada vez mais fortalecidos para o Mundial. Essa é a ideia. Por quê? Porque o título não dá.
Não dá. Mas agora dá para cobrar desempenho e dá para cobrar resultado. Isso eu cobro. Se o título é impossível, qual será então o objetivo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, hein? Manter desempenho, ajustar os seus erros e subir na tabela o mais possível. Se não é, nós estamos na 12ª embolada, mas estamos a do 8º a 3 pontos. Além de tentar terminar o Brasileiro no ponto mais alto da tabela, o técnico corintiano quer arrumar sua equipe para o Mundial que vai ser disputado no Japão no mês de dezembro. Aliás, o que será que Tite tem planejado e observado sobre os possíveis adversários do Timão no Mundial? Dá a eles a responsabilidade do acompanhamento. E eu ficar voltado na formação e no crescimento da equipe dentro do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, não tenho nada para te dar, não sei, mas pode ter o Mauro, o Fernando, o Thiago. A cabeça do treinador ainda está no Brasileirão. E hoje à noite, no Rio, o Fluminense pela frente. Sem Paulo André suspenso, a única novidade é a entrada de Wallace na zaga. E o problema está no banco de reservas, pois lá Tite terá 2 desfalques importantes. Conversei com o Paulo antes, a gente tentou no treinamento de ontem à tarde, eu falei com ele antes do treinamento também. Ele, quando faz a arrancada e depois ele tem que frear, ele sente a pé e a desenvoltura dele no trabalho não deu essa condição. Martins também está fora, Martins também está fora, sentiu, eu não sei exatamente o desconforto adutor da coxa e está fora. Muito bem, Corinthians e Fluminense, o Corinthians precisa mesmo dessa motivação para terminar o ano bem. Não adianta nada fazer como outros clubes que abdicaram do Campeonato Brasileiro, aí chegaram lá no Mundial de Clubes da FIFA também e o jogador estava sem ritmo, perderam a pegada realmente de competição. O Tite sabe muito bem como trabalhar, tem conversado muito com o Abel Braga, inclusive, que é o adversário de hoje, mas é super amigo do Tite. E o Abel foi campeão mundial com o Internacional em cima de um Barcelona irresistível na ocasião. Bom, é um grande jogo, né? O Corinthians é o atual campeão da Libertadores, ainda buscando maturidade dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem problemas, não está com todo o elenco Tite à disposição. O Tite tem realmente alguns problemas, principalmente no banco de reservas, tem que mexer também na sua defesa. Nos últimos jogos, a defesa acabou sofrendo 5 gols, e isso é preocupante. E o Fluminense, jogando em casa com a campanha que tem, para mim é um favorito. E o Corinthians hoje apresenta novamente aquela história de terceiro uniforme. Camisa cinza, né? Camisa cinza. Estão falando que preto e branco, a fusão é cinza, né? Eu respeito o aspecto do marketing, mas sou conservador. Eu acho maravilhosos esses terceiros uniformes com cores distintas. Eu não acho que tem nada diferentes. Não, aquela camisa, então, vinho do Corinthians, aquela era... É linda, uma das mais lindas do mundo. Aquela eu gostei, lembra o Juventus, meu time. Lembra o Juventus, lembra tudo menos o Corinthians. Você não é um conservador, eu respeito, eu acho que é importante ter. O chato é quem comprou aquela camisa do Corinthians e nunca usou, né? Uma vez, adversário do Tricolor no jogo de amanhã no Morumbi, o Botafogo chegou agora à tarde em São Paulo, o repórter Alexandre Silvestre acompanhou o desembarque da equipe carioca e falou rapidinho com o craque Sidorf e com o técnico Oswaldo Oliveira. É com você, Silvestre. Com meia dúzia de desfalques, entre eles o atacante Andrezinho, que ficou no Rio machucado, o Botafogo desembarcou agora há pouquinho no aeroporto de Congonhas, por volta das 4h30 da tarde, para o jogo de amanhã no estádio do Morumbi, diante do São Paulo, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fogão é o 7º colocado, o São Paulo o 5º, 3 pontos separam as duas equipes que lutam por uma vaga no G4. Eu falei rapidamente com o Sidorf, que veio para reforçar o Botafogo. Você ainda se emociona em atuar num grande estádio, como por exemplo é o caso do Morumbi para essa partida contra o São Paulo? Emocionar, né? Eu gosto. Gosto de jogar estádio bonito. É a primeira vez no Morumbi? Sim, a primeira vez. Claro. E com o técnico Oswaldo de Oliveira, que está pressionado no comando da equipe. E a gente sabe que jogar com o São Paulo aqui no Morumbi é muito difícil. E vai nos exigir um esforço muito grande se nós quisermos conquistar uma vitória. O fato do São Paulo ter ganho do Corinthians no Clássico, né, que não acontecia há tanto tempo, vem super motivado, dificulta mais as coisas para vocês ou cada jogo é um jogo? Não, acredito que sim. As equipes têm fases, e isso está muito claro durante o campeonato. E eu acho que isso enriquece mais o nosso adversário de amanhã. O técnico Ney Franco já fez as contas e já sabe o que o São Paulo precisa fazer para melhorar a situação na classificação e lutar pelo título do Brasileirão. Osmar Garrafa.
O próximo jogo do São Paulo é contra o Botafogo amanhã à noite no estádio do Morumbi. Mas o Corinthians continua sendo assunto por aqui. Para o técnico Ney Franco, a vitória frente ao rival no último domingo trouxe lições para o elenco tricolor. O jogo contra o Corinthians ele passa a ser uma referência, que se a gente jogar nesse nível para cima, nós temos todas as condições de realizar um segundo turno, pontuar, né, e conseguir ter um resultado melhor no segundo turno que foi o primeiro. Corinthians à parte, o momento é pensar no Botafogo e na sequência do Campeonato Brasileiro. E os objetivos do tricolor para este segundo turno estão bem definidos. Finalizamos o campeonato, o primeiro turno, com 31 pontos. É um índice baixo para uma equipe que quer ser campeão, então agora a gente pega o segundo turno, a gente tem que tentar no mínimo fechar o segundo turno aí com 43, 46 pontos para lutar, né, pelo título. Para somar mais de 40 pontos no segundo turno, o primeiro passo é vencer o Botafogo amanhã à noite no estádio do Morumbi. Mas essa não será uma tarefa nada fácil. A gente já passou o material hoje do Botafogo para os nossos atletas. Do outro lado, tem jogadores com muita qualidade, né? Começando pelo goleiro, um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, que é o Jefferson, e passando por toda a sua linha de defesa, chegando até o Sidoff, que realmente é um jogador que é diferenciado e que merece uma atenção especial. Para a partida de amanhã, Cortez, que cumpriu suspensão, volta à equipe. E apesar do lateral estar sofrendo algumas críticas quanto a seu desempenho, Ney Franco comemora seu retorno. Não dá para o lateral toda hora chegar na linha de fundo, mas eu, do período que eu tô aqui, eu lembro da gente... Gol do Luiz Fabiano contra o Flamengo, ele botou a bola na cabeça do Luiz Fabiano, foi no fundo. No último jogo agora, que ele jogou, ele foi na linha de fundo, colocou o Cícero na cara do gol, o Cícero tropeçou na bola e a bola não entrou. Então ele está alternando. Final da enquete, o Palmeiras não deixa a zona de rebaixamento nessa rodada, 60% dos votos. Tchau. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já. Falou, gente. Tchau, tchau. O ex-piloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi é o convidado do Todo Seu, hoje 10h40 da noite. Assista agora Jornal da Gazeta.